São Paulo e Mirassol se enfrentam às 21 horas, né, às 9 da noite aí, no horário de Brasília, desde sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. O jogo vale pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem um Morumbi por conta de shows, como todo mundo já sabe aí, não preciso nem lembrar vocês disso aí, tá bom, rapaz? A transmissão do jogo, a gente vai ter transmissão do Premier, né, pay-per-view ali, como a gente tá acostumado, já desde que eu nasci, né, já estamos acostumados a ver jogos aí no Premier, normal. E vai ter transmissão do Premier e também do Sport TV, tá? Quem vai narrar o jogo vai ser o Everaldo Marques, com comentários de Alexandre Losetti e Alex, tá? Everaldo Marques, que é São Paulino, né? Então vamos ter a narração tricolor. Dizem por aí também que o Losetti é São Paulo. O Losetti eu não sei, né? Mas dizem por aí que ele é São Paulino, né? Mas o Everaldo Marques tanto que tem até um podcast uma vez que ele fala, ele mesmo assume que ele é São Paulino, né? Eu gosto bastante dele. Se não me engano, ele que vai narrar os jogos do Brasil na Globo, né? Na Copa do Mundo, né? Então tá bem alta. Aí gosto bastante dele, que vai narrar o jogo do São Paulo, tá? Everaldo Marques, Losetti e Alex na transmissão aí do Sport TV e também do Premier. Beleza, rapaziada? Vamos lá, ó. Desfalques. Temos uma rapaziada aí fora. A gente tem, por suspensão, tomou o 3º cartão amarelo, o Alan Franco tá fora, tá? Lucas aí, né, com a fratura em 2 costelas, mas já tá na transição, daqui a pouco vai voltar. Ferreirinha, edema na coxa. Marcos Antônio, lesão na coxa. E Pablo Maia, né, fez uma cirurgia, né, que ele fraturou o rosto, né, teve um acidente ali no treino, um choque, e teve que fazer uma cirurgia aí no nariz, tá? São os desfalques para o jogo de hoje. Pendurados que, se tomarem cartão, não enfrentam o Bahia no final de semana, que é o Wendel e o Luciano, tá? Então os dois pendurados para esse jogo aí de logo mais, tá? Antes da gente falar sobre a escalação do São Paulo, tá dando informação aqui que é o seguinte: o Ferreirinha, que tá aí com edema na posterior da coxa, tinha ali uma possibilidade dele jogar, né? O São Paulo ia esperar ali até a última hora, né, para ver se ele ia pro jogo ou não, como aconteceu com o Bobadilla no jogo contra o Higgins, né? Ele nem tava treinando e de última hora o São Paulo tava tentando levar ele pro jogo, acabou que ele jogou. Aí o Kaique Silva traz aqui, ó: o Ferreirinha não reuniu condições de voltar hoje contra o Mirassol, depois do edema na posterior da coxa. Deve retornar na próxima terça-feira contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Então tinha uma chance, tá? São Paulo ia aí até a última hora para tentar levar ele pro jogo, que eu não entendo realmente esse desespero para colocar jogadores que não vêm treinando, como aconteceu com o Bobadilla contra o Higgins, né? E agora contra o Mirassol, o Ferreirinha nem treinando tá, e os caras querem aí, né, irmão, até a última hora forçar ali pro cara jogar. Cara, o cara não tá treinando, não tem condição, não tem que jogar, velho. Entendeu? Aí o cara vai pro jogo, agrava a lesão que ele tem, aí fica 2 meses fora, 3. Qual o sentido disso? Mas é aquela coisa, né? Tem que botar o máximo que tiver, aí, né? Forçar, né, até jogadores aí importantes a estar disponível para não demitir o técnico, né? Porque senão, né, senão o técnico é demitido, como a gente sabe muito bem que a gente não é trouxa, né? Não nascemos ontem. Entendeu? Bom, seguindo aqui agora para a gente falar sobre o time. Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Rafael Tolói e Sabino na zaga e o Wendel ali fechando a defesa do São Paulo. Dupla de volantes com o Danielzinho e Bobadilla e Luciano, né, com meia, aquele terceiro cara ali no meu campo, e 3 caras na frente. Na direita, Arthur, na esquerda, Luca e Caleri centralizado, a referência do time. Vamos lá que temos bastante coisa aqui pra gente comentar sobre alguns jogadores individualmente. Primeiro aqui, né, a gente tem o Alan Franco, né, então o Tolói vai ganhar a vaga aí, né, o Sabino é titular, Sabino e Alan Franco é a zaga titular do São Paulo, né, então o Alan Franco hoje começa, já que o Alan Franco tá fora. Na lateral esquerda, o Gé botou que o Wendel, que ele deve jogar, né, o Wendel que jogou também contra o Juventude, não saiu, curiosamente, né, até estranho isso, não saiu nenhuma notícia nova sobre a situação do Enzo, que já não tinha jogado contra a Juventude. Aí teve os treinos da semana, né? E não saiu também nenhuma notícia. Aquela coisa, né, pai? O clube que não é transparente, a gente não sabe, né? Se ele treinou, se ele não treinou, né? O que aconteceu com o Enzo Dias?
Não saiu nenhuma informação sobre ele, então a tendência é que ele não jogue, então o Wendel deve iniciar de novo entre os titulares. Quanto ao Juventude, foi Danielzinho e Luan, né? Então o Bobadilha está recuperado, então vai ser o reforço para o jogo aí de hoje. Aí que tá, olha, a gente tem muita questão com o Roger Machado, muita crítica, aquela coisa toda, só que ele é um cara que ele também não se ajuda. Por exemplo, contra o Juventude, ele fez uma mudança ali que ninguém esperava, que ele tirou o Luca do time, né, o titular, o Ferreirinha. O Luca vinha jogando, né, contra os últimos 2 jogos, o Luca começou, contra o Higgins e Vasco, jogou muito mal, péssimos 2. Aí contra o Juventude ele tira o Luca e coloca o Cauli, né, então a gente ganha ali um jogador de meio campo no lugar do ponta, que é o Luca, entendeu? Então a gente jogou com o Arthur de um lado e o Cauli, né, cara, jogando ali pela direita, vindo pelo meio também, né, que é a posição dele de origem, que é jogar pelo meio campo e não pelos lados, como um ponta, porque ele não é um ponta. E foi uma mudança interessante, cara. Eu acho que eu nem comentei muito sobre isso no jogo, né, porque, né, o jogo ficou muito monopolizado a questão do tanto de gol perdido, né, da questão do Roger, das vaias, né, então acabou que a gente falou um pouco sobre isso. E ele fez essa mudança interessante, colocando o Cauli no lugar do Luca. Ah, Gabriel, o Cauli errou um gol na cara do gol. Errou, mas fez um bom jogo. Mas fez uma boa partida. Não pode, de maneira nenhuma, errar o gol que ele perdeu. Não pode. Não é que ele compromete, faz falta. Mas ele fez um bom jogo. Aí ele faz uma mudança dessa. O Cauli joga bem. Aí no jogo de hoje, ele tem que manter essa mudança que ele fez e que deu certo com o Juventude. Claro que o Juventude não é, evidentemente, aí um adversário, né, para você falar, nossa, jogou bem contra o Juventude. Claro que isso não quer dizer muita coisa, é óbvio, porque é o Juventude, um time da Série B, um time bem fraco, né, com todo respeito ao Juventude. Mas funcionou, cara. Então no jogo de hoje, ele tem que botar o Cauli no lugar do Luca e manter o que ele fez no jogo contra o Juventude. Não dá para pôr o Luca hoje, não. Gabriel tá queimando o Luca, muito pelo contrário. É até para preservar o garoto. Entendeu? Porque joga 2, 3 jogos ruins, aí tem uma parte da torcida que fala, não, e é ruim, não serve. Jogou mal pra cacete contra o Higgins, contra o Vasco também um horror, entendeu? Mas não significa que não serve, muito pelo contrário, tá? Tava um tempão sem jogar até o Roger chegar, tem muito talento, muito promissor o garoto, tá pegando ritmo, né? Porque ele tava um tempo sem jogar aí, então tem que ter paciência, o garoto tá base oscila, faz parte, e o Cauli é um jogador mais pronto. Então acho que o ideal é o Roger manter a mudança que ele fez, né? Inclusive aqui é um elogio para ele, o mérito dele, tá? Botou o Cauli no lugar do Luca, que ninguém esperava, não tinha nem informação sobre isso. Ele mexeu nisso. Então mantém, cara. Tipo assim, ajuda a gente aí também. Me ajuda a te ajudar, Roger. Entendeu? Fez uma mudança interessante, mantém para o jogo de hoje. Então esse deve ser o time para o jogo aí de logo mais, tá bom, rapaziada? Quem vai apitar o jogo é o Rafael Claus, tá? O Claus que vai apitar o jogo aí. E quem vai estar no VAR vai ser o Rodrigo Miranda, né? Rodrigo Miranda, que é carioca. Aí então torcer para não ter nenhum tipo de polêmica em relação aí à arbitragem, né? Nenhum tipo de polêmica. Aí é o que eu falei, rapaziada. Mirassol tá bem mal, se não me engano, o Mirassol tá... Se não tá na zona, tá perto. A última vez que escolheu, o Mirassol era o lanterna, né? Até ganhou o último jogo na rodada. Tá lá embaixo, então o jogo evidentemente tem que ganhar. De qualquer maneira, São Paulo que vem de, se eu não me engano, 3 derrotas seguidas pro Mirassol, né? A gente perdeu as 2 do Brasileiro ano passado e tomou 3 esse ano no Paulistão. Nós são 3 derrotas seguidas aí para a equipe do Mirassol. Vamos ver o que o São Paulo nos apresenta hoje. Tem que vencer, tá bom? Rapaziada, seguindo aqui... O senhor Rui Costa apareceu, rapaz. Olha que milagre. Aí, apareceu, tá? Deu uma entrevista aí pro UOL, né? E tá aí, ó. Rui Costa defende trabalho de Roger Machado à frente do São Paulo. Vamos desmentir algumas mentiras, algumas calúnias que ele falou aqui, ó. Abre aspas pro Rui Costa. Ele está à frente da equipe há apenas 40 dias e vejo que o time tem criado muitas oportunidades durante os jogos. É mentira isso aqui, né? A gente criou muitas oportunidades contra o Juventude, tá? Então, é a questão, né? Não, criando muitas oportunidades. Não, criou no último jogo. O último jogo, sim. Tá? A defesa evoluiu e o grupo comprou as ideias dele. É importante contextualizar que estamos em uma temporada extremamente difícil.
com um espaço muito curto de recuperação e ainda assim estamos conseguindo enxergar as ideias do treinador na equipe. Claro, isso aí é verdade, né? Estamos conseguindo enxergar as ideias do técnico. Por isso que o time piorou. Exatamente por isso, né? Porque já estamos vendo aí, né, literalmente, o Roger implementar suas ideias, né, colocar o seu estilo de jogo. Por isso que o time piorou, porque ele já estamos vendo aí já as ideias dele em campo. Isso aqui é o que mais me irrita, porque é uma mentira assim que é inacreditável. O Roger entendeu as características do elenco e tem dado espaço para os jovens, o que considero muito importante. Isso aqui é a maior mentira que existe. Ele entendeu as características. Meu filho, vou falar uma coisa para você aqui. O Roger gosta de jogar com 2 pontas. Ele só joga com esse esquema e ele não tá se importando se tem jogador para essa posição, ele simplesmente coloca jogadores para essa posição. Por exemplo, teve jogo que ele inventou o tapa de ponta. Por quê? Porque ele fala, não tem um ponta disponível, então vou mudar o esquema. Já que eu não tenho ponta, vou mudar o esquema. Vou ter que montar um time aqui de acordo com os jogadores que eu tenho. Não, ele vai lá e pega um centroavante e põe de ponta. Isso é o contrário do que entender o elenco. Né? Isso é você colocar um esquema em prática e vou jogar com esse esquema independentemente de ter jogador ou não. Então, nesse negócio dele entender as características é mentira. Aí ele começa a pôr o Luca para jogar, que eu acho que não tem problema nenhum pôr o Luca para jogar, né? Mas, por exemplo, ele põe o TT, né? Que assim, cara, o TT tá muito longe de estar pronto. Oscila muito, ele tá errando tudo que ele tá tentando quando ele entrou nos jogos. Tá muito longe de estar pronto ainda. E ao invés dele mudar o esquema, colocar um jogador de meio campo, botar um Cauli, por exemplo, contra o Vasco, tinha um Cauli no banco, o Pedro Ferreira, por exemplo, que é da base, estava no banco, ao invés de ele botar ali um jogador no meio campo, mudar o esquema, não, ele prefere pôr o TT, que é o jogador mais cru do elenco do São Paulo. Não está pronto ainda. Não dá para ele ir jogar um jogo em São Januário, né? Com o jogo que estava 1-1 quando o TT entrou, né? A gente precisando ganhar o jogo, fazer gol, São Januário, jogo fora de casa, pressão gigante da torcida do Vasco. Não dá para pôr ele nesse tipo de jogo ainda, entendeu? E isso é preservar o garoto, né? Então, ele tem o estilo de jogo dele, ele põe o estilo de jogo dele em prática e inventa jogador, né? Aí, para esse esquema, independentemente de ter jogadores daquelas características ou não. Né? Que o Ferreira tá machucado. Não, vamos com o TT. Né? Que não sei quem tá fora, vamos pôr o Tapia. Isso é o contrário do que entender as características. Né? Então, o Rui Costa, pelo amor de Deus, né, cara? Passar mentira aí já é demais. Eu vejo um trabalho que evoluiu. Temos um alinhamento próximo com o presidente Maciz e me sinto absolutamente à vontade para avaliar de maneira profissional o projeto que tem sido executado pelo técnico. Primeiro que não tem projeto nenhum, né? São Paulo é uma várzea, se tem uma coisa que não existe no São Paulo é projeto. O Roger tem demonstrado um profundo respeito ao contexto financeiro do clube e às dificuldades que estamos enfrentando, sem desconsiderar o protagonismo que o São Paulo precisa buscar. O ambiente dentro do CT é excelente, vejo um trabalho sério, comprometido e com muita dedicação de todos os atletas. Isso aqui também não tem o que contestar, né? Os jogadores se entregam, ninguém está fazendo corpo mole, é que o trabalho técnico é ruim mesmo. Hoje os jogadores sabem que receberão o salário em dia, graças a um trabalho do presidente Maciz e da diretoria. Pelo menos isso, né? O mínimo que vocês têm que fazer aí é pagar os jogadores em dia, né? E não ficar atrasando o salário aí toda hora, né? Aí, rapaziada, o Rui apareceu também nessa entrevista pro UOL e defendeu a torcida em relação a essa questão de racismo. Rui defende torcida do São Paulo de acusações, abre aspas. Gostaria de sair em defesa do torcedor porque as discussões acabaram ficando à flor da pele nos últimos dias e vimos muitas coisas serem ditas. Não acho justo quando dizem que a torcida do São Paulo é racista. Quem fala isso não conhece o clube, sua história e seus ídolos. Estamos falando de um dos clubes mais populares do país, entendo a chateação do torcedor e que tem as suas razões, ligadas nos momentos de dificuldade que o São Paulo atravessou nos últimos anos, fecha aspas. Então tá o Rui Costa defendendo a torcida em relação a essas acusações raciais, né, que uma cambada de vagabundo da mídia aí começou a inventar. E agora o Rui Costa apareceu para fazer média com o torcedor, né? Agora quer defender o torcedor, fazer média aí, né? Mas não vai colar não, viu, Rui Costa? Não vai colar aí não. A pressão aí para você sair vai continuar gigantesca, inclusive hoje
no Brinco de Ouro da Princesa contra a equipe do Mirassol, né? A pressão vai continuar aí sempre até você sair.